Obrigado por você estar aqui com a gente. O meu nome é Leonel, eu sou investidor, também sou trader. Nesse vídeo nós vamos ver operações de curto prazo, operações chamadas de swing trading, que duram aí alguns dias, algumas horas, e a gente vai focar então no curto prazo. A gente não vai ver aqui papéis para o longo prazo, tá, pessoal? É importante distinguir isso porque você que está nos acompanhando pela primeira vez ou você que é novo na bolsa tem que entender que existem operações de curto prazo, onde nós usamos uma ferramenta chamada análise de gráfico para manejar o risco, saber se eu vou fazer a operação, saber qual é o possível alvo, saber onde vai ficar meu stop, e nós podemos comprar ações para o longo prazo. E aí nós vamos usar o que? Análise de fundamentos. Nesse vídeo aqui eu não estou olhando fundamentos, certo? Eu estou olhando somente o preço do papel, o curto prazo. O objetivo aqui não é selecionar papéis para me tornar sócio. O objetivo é especular no curto prazo. Para isso, temos de manejar o risco. Para isso, usamos a análise gráfica. Vamos então ver aqui alguns papéis. Eu vou estudar no gráfico de hoje, no vídeo de hoje, né? O Ibovespa, Vale 13, Petri 4, que são os papéis mais pedidos. Depois ocorreram vários pedidos aí durante os últimos dias. Eu vou selecionar aqui alguns papéis dentre esses pedidos que mais me chamam a atenção pelo gráfico, tá? B3, né, o gráfico da B3, depois o gráfico das units do BTG, ITSA4, Banrisul, né, as ações BRSR6, na sequência BRDT3, CEMIG, CSN, Eletrobras, VVAR3 e MGLU3, para terminarmos duas ações do setor de varejo. Por falar em VVAR3, desculpem que na semana que passou eu olhei somente o gráfico da VVAR3, da Via Varejo, o gráfico diário, não olhei o gráfico de 60 minutos. Deixa eu colocar aqui para vocês já. Por que eu não coloquei o gráfico no estudo, né? Porque eu olhei somente o gráfico diário. O gráfico diário, na minha opinião, ele não me dava, como ainda não me dá, uma região aqui de entrada, porque ele não tem um teste de fundo, né? Então ele só tem uma onda 1 para cima, que é uma onda muito grande. Isso é importante porque se ele fizer um teste de fundo e lançar uma possível onda 3 para cima, essa onda 3 pode ter o mesmo tamanho da onda 1. Então quanto maior a onda 1, melhor, né? Só que, e aí entra a minha falha, peço desculpas, eu não olhei o gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora, que dava condições sim de fazer algum trade aqui para quem tem um perfil mais arriscado e gosta de fazer operações aí que duram algumas horas, né? O ponto de entrada era aqui, ó, no rompimento desse topo, tá? Então ali quando rompeu 5,55 poderia ter sido feita uma entrada, né? Com alvo onde? O alvo na região de 6,42, por aqui mais ou menos, né? Por que o alvo ali? Porque nós temos um topo anterior que exerce uma resistência ao preço nessa faixa aqui, ó. Ok? Então, falha minha, desculpem, né? Mas eu imagino que muita gente aí deva ter feito isso. Então, quem fez, quem aproveitou, está de parabéns. No gráfico diário, pessoal, já vamos fazer o estudo então de VVAR, né? Como eu estava falando, o papel precisa fazer o quê? A Via Varejo precisa fazer um teste de fundo, cair, né? E essa queda poderia vir até onde? Um ponto de suporte que ele tem aqui é 6,02. Tá? O outro ponto de suporte, 5,63, depois a região da média móvel de 9 períodos, né? 5,52, depois a região da média móvel de 21 períodos, 5,30. Se vier até essa região aqui e pivotear, subir, armar aqui um eixo para cima, com o volume aumentando, nós podemos estar diante de uma onda 3, que é nela que nós podemos surfar, tá? O papel não precisa cair, o papel ele pode ficar o quê? Andando de lado. Fica aqui, né, fazendo uma realização no tempo, por alguns dias. E, se voltar a subir, fica interessante. Lembro que esse papel, para quem está comprado, ele tem resistência R$ 7. Por quê?
que é a parte de cima do gap aqui, ó. Temos um gap aqui, ó. Isso aqui é uma resistência, a parte de cima é resistência. Se é resistência, pode bater ali e voltar a cair, recuar, tá? Agora, o que a gente tem que ficar de olho em via varejo é uma possível onda 3 para cima, que se houver, pode ser bem forte, bem alta no gráfico diário, e é nela que a gente vai tentar surfar, se houver, tá? Gente, vamos então ver o gráfico do índice Bovespa. Olha aqui, ó. O índice Bovespa está praticamente consolidado, andando de lado, lateralizado. Por quê? Porque ele enfrenta uma resistência nessa região de 80 mil pontos. 80 mil pontos, 81 mil pontos é uma resistência para o índice Bovespa. Deixa eu só salientar bem essa parte aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tá, na minha opinião, isso aqui é uma resistência. É normal ter briga aqui entre compradores e vendedores, tá? Então o índice bate aqui, volta a cair, consolida. Vamos ver agora os possíveis suportes do índice Bovespa, tá? O índice ele está pertinho de uma região de suporte de curto prazo, que é essa faixa aqui, né, de 77.700 pontos. Se ele cair, ele encontra outro suporte em 76.655. Aqui nessa região, ó. Depois na média móvel, 74.100 pontos, na média de 21. O índice volta a ficar interessante de novo, caso rompa essa resistência aqui. Ou seja, se romper ali a faixa de 81 mil pontos, com o volume aumentando. Tá? O volume tem que aumentar, se ele romper com o volume aumentando, pode buscar o quê? A região dos 85 mil pontos, que na minha opinião é a próxima resistência significativa, que é isso aqui. Isso para o curto prazo, tá, pessoal? Certo? Como eu falei, eu não estou aqui olhando o longo prazo. Claro que no longo prazo, a alta do índice pode ser, na minha opinião, pode ser muito maior, né? Mas a gente está olhando aqui o curto prazo, os próximos dias, tá? Para quem quer comprar, ganha um pouco, sai. Compra, ganha um pouco, sai. Volta de novo quando subir, entendeu? Sobre o índice Bovespa era isso. Vamos olhar agora o gráfico de Petrobras, Petri 4. Petri 4 para mim, gente, tem que fazer o quê? Tem que romper esse topo aqui, ó. Essa região aqui, tá? Precisamente os R$18,69, tá? Por quê? Aí o papel fica muito interessante se romper aquilo ali, porque ele pode fechar o gap, né? Qual gap? Tá vendo aqui, ó? Tem um gap aqui de preço, né? Vamos desenhar melhor aqui. Tem um gap aqui de preço, ó. Essa parte superior do gap é a resistência, é onde o índice volta a enfrentar de novo uma resistência ao preço. Mas até lá ele tem caminho livre. Ou seja, se romper, se e somente se romper 18,69, ele tem uma chance muito grande de buscar a região de 23,6, tá? Essa faixa aqui, ó. Nesse momento, Petrobras está fazendo uma correção, tá? Uma correção saudável. O papel ele encontra um suporte imediato nessa faixa aqui, ó, 15,56. O próximo suporte importante, 15,24. E o próximo na média móvel, 21 períodos, 14,84. Ok? Resistência de curto prazo tem? Sim, tem. A resistência de curto prazo é esse topo aqui, ó. Ou seja, ali na faixa de R$17,91 e R$18 é uma resistência. Ele voltando a subir, aqui ele encontra uma chance muito grande de bater lá e cair, ou ficar andando de lado. Ok? Esse é o gráfico de curto prazo de Petri 4. Tá? Vamos ver agora Vale 3. Deixa eu só limpar esse gráfico aqui. Vale 3, pessoal. Tem que romper o quê? Tem que romper a próxima resistência.
Próxima resistência na região de 45,77, 46. Esse topinho aqui, ó. Ele tem que romper isso aqui. Rompendo isso aqui, pode buscar o próximo alvo 47,14, que é a parte superior do gap. Aqui, ó. Tá? Se Petrobras recuar, se voltar a cair, 42,05 é um suporte, depois na média móvel 41,46, suportes do gráfico diário. Tá? Lembro que para a Petrobras ficar interessante de novo para uma compra, o papel tem que subir, ele tem que romper aqui e o volume subir. Tá? Bom, caso Petrobras continue subindo e faça o rompimento ali da região de 47,19, 47,20, ele pode buscar 48,56. Por quê? Porque é esse topo aqui, ó. Certo? Agora vamos ver os papéis que nos pediram e começamos por B3, né? É um gráfico que eu acho que pode ficar bem bom. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Olhando somente o gráfico, tá? Sem olhar fundamentos. Mas ó, raciocine aqui comigo, ó. Sobe, testa o fundo. Aqui parece uma onda 13 e aqui ele começa a lateralizar. Ele está enfrentando aqui, ele encontrou aqui algum tipo de resistência nessa faixa. O papel tem que romper essa faixa. Eu diria mais. Ele tem que romper 41,22, 41,48, esses topos aqui, ó. Essas sombras aqui, tá? Tem que romper. Rompendo, pode buscar o 42,21 e 42,79 e 43,88. Mas ele precisa romper essa lateralização aqui. E de preferência com volume aumentando. Certo? Bom. É um gráfico interessante, acho que vale colocar no radar. B3, o gráfico diário. O outro papel que nós temos para estudar é as units BPAC11, BPAC11, as units do BTG. Dos papéis do setor financeiro, é um dos que eu mais gosto, considerando somente gráfico. Olha aqui, ó, sobe, testa o fundo, lança uma onda 3, consolida. Tá? Esse papel aqui, se e somente se romper 42,44, se romper essa resistência, pode pular rapidinho lá para 47,26 ou 48,40. Que são essas duas regiões aqui, ó. Tá? Onde nós temos o que ali? Um gap, né? Então ele pode fechar o gap. E é nisso que a gente tem que ficar de olho, certo? Por isso que eu gosto desse papel. Bom, esse papel aqui tem suporte 39,48. Depois 38,96, depois na média aqui nessa faixa, perto já da média móvel de 21 períodos, 36,37, 35,86, ok? O outro papel que nós podemos salientar também aqui, destacar, ITSA4, ITSA4, a holding do Itaúsa. Olha aqui, ó, sobe, testa o fundo, onda 3, parece aqui ser uma onda 4. Se isso aqui for um ciclo de Elliott, né? O Ralph Elliott dizia que no seu estudo das ondas tem a onda 1, onda 2, onda 3, a onda 4. E depois pode vir uma onda 5 para cima. O fundo da onda 4 não pode invadir o topo da onda 1.
Esse papel nesse momento ele está respeitando ainda essa condição, né? Então aqui, ó, o fundo da onda 4, o fundo não está invadindo o topo da onda 1. Isso é importante. Então se esse papel voltar a subir, aqui pode ser um ponto de compra para quem é agressivo, e 9,64 pode ser um outro ponto de compra, tá? Para quem gosta de ver os papéis sob a ótica de Ralph Elliott, seria isso, né? Muito bem. Para aqueles que querem entrar nesse papel, né? No rompimento desse topo aqui, tá? 9,69, quem considera a sombra, 9,88. Aí eu gosto de considerar a sombra, tá, pessoal? Faz parte do preço. O papel, se romper essa faixa aqui de preço, cuidem se o volume vai aumentar. Volume aumentando, rompimento ocorrendo aqui, a próxima resistência 10,50. Se continuar subindo, a próxima resistência 10,75. Certo? Esse papel ele pode cair até onde, né, gente? O ideal seria que ele caísse até onde? Até essa faixa aqui de 8,97 é um suporte. E 8,80 também é suporte. Tá? Gosto do gráfico de Itaúsa. Agora vamos ver o gráfico de BR, SR6, as ações do Banrisul, Banco Estatal Gaúcho. Também gosto desse papel aqui. Ele ainda não está bom, porque ele está fazendo neste momento um teste de fundo. Então, sobe, testa o fundo. Está numa região de suporte. Tá? Interessante se esse papel armar um pivô para cima. Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores aqui na faixa de 13,30, quem tem perfil muito agressivo já pode fazer uma compra aqui. Quem não tem um perfil tão agressivo vai comprar se e somente se romper 13,89, que é esse topinho aqui, ó. Ok? Com alvo onde? 14,76, 15,30. Eu não estou dizendo que isso aqui vai ocorrer, estou dizendo que é uma hipótese caso a gente tenha um rompimento desse topo, certo? O papel tem suporte aqui em 12,76, depois um pouquinho mais embaixo 12,49 e depois na média móvel 12,28. Tá? Mas cuidem se ocorrer um pivô de alta aqui com aumento de volume. Vamos estudar agora o gráfico de BRDT3. BRDT3, BR distribuidora. Vamos olhar o gráfico diário, tá, pessoal? Também é um gráfico interessante, ó. Sobe, congestiona, faz uma realização aqui no tempo. O papel tem que romper o quê? Na minha opinião, 20,48, essa sombra aqui, ó, parte superior da sombra, né? Rompendo, pode buscar 22,99, R$23, que é esse topo aqui, tá? Mas esse rompimento tem que ocorrer com o volume aumentando, certo? Esse é um gráfico bem interessante, tá, pessoal? Bem interessante mesmo. BRDT3, gráfico diário. O papel tem suporte 18,13, depois 17,81, depois 17,66. São suportes. Agora vamos olhar o gráfico de CEMIG. CEMIG, a estatal mineira de energia, CEMIG 4, que são as ações mais líquidas. O papel fez um novo fundo, sobe, testa o fundo, lança aqui uma onda 3. O que o papel tem que fazer agora, né, gente? É realizar um pouco, né? Ficar andando de lado ou cair. Tá? Se o papel cai, são pontos de suporte onde? Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Pontos de suporte. Primeiro, 9,99. Segundo ponto de suporte imediato, 9,86.
Depois essa faixa aqui, ó, de 9,69 até 9,50 é um outro suporte. Tá? O papel, na minha opinião, tem que romper 10,43. 10,43, se ele rompe, próxima resistência 10,67, e se romper 10,67, aí sim esse papel fica muito, mas muito bonito, porque ele pode fechar esse gap aqui e fechar bem rápido, tá? Ou seja, pular lá para R$ 12,10, onde tem a próxima resistência, que é a parte superior do gap. Então, resistência, chegando lá, é o nosso alvo, é onde a gente pode sair da operação, porque ali ele pode enfrentar a resistência e voltar a cair, certo? Eu não estou dizendo que isso aqui tudo vai acontecer, mais uma vez, sempre importante ressaltar isso, é uma estimativa, né? Uma probabilidade de que ele pode ir até lá, baseada na análise gráfica, no manejo do risco, certo? Seguindo, temos o gráfico de CSN. Da siderúrgica, CSN A3, para mim é um dos gráficos que mais me chama a atenção neste momento. Já explico aqui o motivo, do ponto de vista gráfico, tá, pessoal? Não estou olhando fundamentos, tá? Olha aqui, ó, 7,75 é uma região de resistência, depois 7,95. Na minha opinião, se esse papel romper, se o papel romper 7,95, tem tudo para quê? Tem tudo para chegar até 8,94, quem sabe 9,21, que são esses topos aqui, ó. Agora ele tem que romper esse topinho aqui, ó. Tá vendo aqui na esquerda? Esse topinho é a resistência, resistência ao preço. Agora ele tem que romper e o volume subindo para poder chegar até aqui em cima, tá? Numa operação de swing trading, certo? Se esse papel, nesse momento ele está em região de resistência, está bem perto de uma resistência, né? Tem resistência aqui em 7,76. Então a tendência é ele chegar ali, voltar a cair ou ficar aqui andando de lado, né? Que é o que ele está fazendo nos últimos pregões, tá? Esse papel tem suporte onde? Na média móvel de 9 períodos, 7,25, depois 6,99, depois 6,85, que é na média móvel de 21 períodos. Tá? O gráfico de Gerdau GGBR4, esse aqui para mim, gente, o papel já foi, né? O timing da operação teria que ter sido aqui, ó, 11,55, 11,83, tá? O papel já foi, já está numa região de resistência de novo, né? Pertinho já de fechar o gap, 12,66 ele fecha o gap, esse gap aqui, ó, tá? Então o papel já foi, vejam que o papel subiu com aumento de volume, né? Olha aqui, ó, o volume aumentou, justificou essa alta aqui recente. Vejam o quanto é importante o volume, a gente acompanhar o volume, é ele que justifica uma possível alta, uma possível nova tendência de alta. Certo? Então o GGBR4, ele, para mim, já quem entrar agora está entrando fora de timing, né? Está entrando perto de uma região de resistência, onde poderá haver uma nova queda. Tá? Estima-se que poderá haver, né, gente? O mercado pode fazer o que quer com o preço, pode levar isso aqui direto, numa linha reta lá para R$15, né? 14,76, pode, mas do ponto de vista da probabilidade, nesse momento é muito mais provável que ocorra uma realização, certo? Vamos ver Elet 3, Eletrobras, aqui as ações ordinárias. Esse papel aqui, eu acho ele interessante porque, veja só, ele pode vir a fazer uma onda 5 para cima, né? Aqui, ó. Claramente aqui ele tem parece ter aqui as ondas de Elliott, ó. Fez um novo fundo, sobe numa onda 1, né? Testa o fundo, onda 2, lança uma onda 3, tá? Quem comprou, comprou aqui, ó. Quem comprou manejando o risco, né? Comprou aqui nessa faixa, né? Ganhou isso aqui.
Ele chegou numa região de resistência, ali 28,31 é resistência dada por esse topo aqui. Então o papel sente a resistência, volta a cair. Nesse momento está corrigindo. O que tem que cuidar? Tem que cuidar se essa correção vai vir até 25,56 ou até um pouquinho mais embaixo, R$ 25 aqui, ó. Se vier até aqui, voltar a subir, nós podemos estar diante de uma onda 5 para cima. Quando é que se confirma essa onda 5? Quando o papel romper aqui em 28,59, quando romper essa faixa, quando romper esse topo. Tá? Então, quando o papel volta a subir, rompendo essa faixa aqui, pode ser um ponto de entrada. Aí vai ter uma resistência imediata 29,66 e a próxima resistência lá em 31,02. 31, né? É R$ 31 reais, que é essa parte superior de um gap aqui, que tem que ser, que ali é uma resistência, tá? Mas eu gosto desse gráfico aqui, estou olhando somente o gráfico, não estou olhando os fundamentos da Eletrobras. E para dizer para vocês que fiquem atentos se esse papel parar de cair, se voltar a subir e se romper essa faixa aqui, tá? Precisamente 28,54, 28,64. E se o volume vai acompanhar essa subida, ok? Sobre a Eletrobras era isso. VVR3 nós já vimos, tá? VVR3, na minha opinião, tem que ter um teste de fundo. Nada impede que o papel continue subindo, né? VVR3 é aquilo que eu falei, o mercado faz o que quer com o preço, né? O mercado não está nem aí para a gente que vai ficar esperando um teste de fundo, né? Mas em algum momento vai haver um teste de fundo, não tenha dúvidas disso, tá? O papel disparou lá da região de R$ 4 para quase 7. Vai ter que, em algum momento, essas pessoas que ganharam dinheiro aqui vão ter que botar o dinheiro no bolso, o papel vai realizar. Então, esse papel, gente, ele vai ficar interessante para mim quando fizer o teste de fundo ou quando após a lateralização. Tá? Isso não significa que isso vai ocorrer agora, né? O papel pode continuar subindo. Tá? Bom, e por último, Magazine Luiza MGLU3, também do mesmo setor de via varejo, né? É um gráfico que esse papel aqui já foi, tá, gente? Na minha opinião, o timing dessa operação seria aqui, ó, 42,91, e para quem considera sombra, né, R$ 44. Qual sombra? Essa sombra aqui, ó. Já foi, o papel agora chegou numa região de resistência, 46,85 é resistência, temos esse topo aqui, tá? Normal que o papel faça uma realização, se realizar pode vir até onde? Ele está num ponto de suporte já, né? 44,59 é suporte, o outro mais embaixo, 43,89, mais embaixo, 43,23, mais embaixo, 42,31. Fiquem atentos se o papel vier até aqui, voltar a subir e romper essa faixa aqui, porque aí ele pode buscar a próxima resistência lá em 48,75, 48,89 e 49,15. A resistência dada por esse fundo aqui, ó, tá? Que é a borda superior de um gap, né? Ok? Próxima resistência aqui, então. Tá, pessoal? Bom, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo final de semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem fazer contato comigo. Uma ótima semana a todos nós.